Olá, amigos, colaboradores, clientes e parceiros da Sunvet. Hoje estamos dando início ao nosso novo projeto, o nosso novo podcast Papo de Granja. Sejam muito bem-vindos. A ideia de fazer esse podcast, basicamente, é para a gente poder compartilhar experiências, falar um pouquinho do nosso setor da produção animal. E a Sunvet, ela é uma empresa baseada muito em ciência. E a gente começou a descobrir algumas coisas que estavam escondidas aí na produção animal, através de um conceito que a gente anda trabalhando muito bem, que é através de diagnóstico, dados e decisão. E é sobre isso que a gente vai falar nesse primeiro episódio com os nossos convidados especiais. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Vou apresentar vocês aqui para o público, tá bom? Vou começar com o Paulo. Oi, Paulo, tudo jóia? Boa tarde, tudo certinho. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Paulo, fala um pouquinho de você pra gente. Bom, eu sou médico veterinário, trabalho na suinocultura já faz mais ou menos 30 anos. Tive a oportunidade de passar em vários segmentos da cadeia. E hoje tenho atuado na Sunvet como diretor técnico, e tendo oportunidade de trabalhar com essa forma diferente de abordagem, algo que realmente tem feito um significado bastante grande quando falamos em sanidade, quando falamos em produção animal. Muito bem, seja bem-vindo. A sua contribuição vai ser de extrema importância aqui para a gente. Hayashi, é o Ricardo Hayashi. Fala um pouquinho de você, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado Camila, obrigado ao público. Eu sou Ricardo Hayashi, médico veterinário, né? Tenho 15 anos aí de experiência no setor de produção animal, aves e suínos. Vim da academia, né? Então tive uma passagem bem importante, né? Com mestrado, doutorado, especificamente aí na patologia animal, né? E há 3 anos me juntei ao Sun Group e hoje eu fico responsável global, né, pela área de pesquisa e desenvolvimento de algumas linhas nutricionais, biosseguridade e farmacológicos dentro da companhia. Eu acho que esse tema é muito relevante porque a gente está falando de dados, a gente está falando de ciência, né? Isso. E isso eu vejo que é uma necessidade muito grande, né, do nosso mercado para a gente trabalhar com tomada de decisão em cima de fatos e dados. Então vai ser um prazer discutir um pouco mais sobre esse tema hoje. Muito bom, seja bem-vindo. Obrigado. Ricardo Pereira, tudo bom? Tudo beleza, bom estar aqui com vocês. Eu também sou mais um veterinário aqui desse grupo. Tenho 30 e tantos anos trabalhando com aves e suínos. Trabalhei tanto com nutrição animal como com saúde animal, mais com saúde do que nutrição. E estou na minha segunda passagem pela Sunvet, uma empresa que eu admiro muito. Entrei no grupo há 11 anos atrás e encontrei essas duas figuras, que são duas figuras que o que eles acreditam é o que eu acredito, que a gente precisa prover para os nossos clientes. E é isso que a gente vai discutir muito aqui. Como é que a gente enxerga hoje a gestão da sanidade e da performance de produção intensiva de proteína animal. E temos alguns achados interessantes para compartilhar com todos. Muito bom. Bom, pessoal, então vamos dar início a esse primeiro episódio e eu já vou jogar uma bomba aqui na mesa. De uma forma muito sutil. Vou pedir para o Paulo começar aí a discussão e aí vocês vão interagindo conforme a gente vai dando a conversa aí, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho, que é bem específica, mas eu acho que é de todo mundo. Paulo, fala um pouquinho pra gente quais são as principais dores do sistema de produção animal hoje que acontece no Brasil. Joia, Camila. Quando nós falamos em sanidade, principalmente na produção do Brasil, nós temos que pensar que o grande patrimônio que nós temos hoje, independente se falamos de suínos ou de aves, é a nossa sanidade. Hoje nós somos privilegiados nesse ponto, ninguém tem a sanidade que o Brasil tem. E isso nos deixa muito competitivo. E em relação às dores, o que nós precisamos melhorar em relação a isso? Aprender a trabalhar de uma forma, não digo mais profissional, mas que tenhamos mais informações para tomada de decisão. Hoje nós trabalhamos muito em cima de algo mais focado, mais individual, e temos que expandir esse olhar um pouco mais para a população. Entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e de que forma está acontecendo. Deixar de trabalhar muito naquela questão, vou resolver o que está acontecendo agora.
e partirmos mais para a causa e não para a consequência. Isso é algo natural, tá? É muito comum de acontecer, tá? Até pela dinâmica que nós trabalhamos. Então, é esse conceito que nós queremos trabalhar, tá? E como foi dito pelo Hayashi, tá? Buscar muito apoio de ciência. Eu acho até legal vocês comentarem um pouquinho também, um pouco mais dessa parte que você fala sobre a população, né? Porque tem vezes que a gente fala muito de indivíduo, né? Então, falar um pouquinho mais dessa questão da população. Sempre que nós pensamos em produção animal, tá, nós temos que desapegar do indivíduo. Nós estamos falando de população. E entramos em população, tá, com um olhar muito mais dinâmico. Tá? É algo muito mais amplo, tá, do que somente aquela situação. Tá? Tudo é causa-consequência. Tá? Então, todo esse entendimento, principalmente de o que é representativo, o que é pontual. Tá? Esse eu acho que é o grande diferencial, é o que faz a mudança de chave no momento que nós entendemos que aquilo ali é representativo do sistema. Não é algo isolado, que é um foco, que é um modo de atuação, e sim essa visão muito mais ampla. Tá? E sempre trazendo para essa questão de representatividade. O quão importante é esse fato dentro do sistema. Muito legal. Vocês querem acrescentar alguma coisa, Ricardo? Ricardo, Hayashi e Pereira. Eu gostaria de fazer um comentário até para complementar o comentário do Paulo, né, sobre as principais dores que a gente tem no mercado. Né? Hoje eu vejo que a tomada de decisão e até a própria linguagem do veterinário, do técnico, né, do zootecnista, que está lá no front, né, na nossa produção animal, geralmente a gente tem essa dificuldade, né, de falar de saúde com números. E essa linguagem, para mim, tem que ser mais universal. Né? Para mim, para o Paulo, para o Pereira também, a gente tem essa facilidade de navegar numa linguagem mais técnica, mas quando a gente está falando de tomada de decisão, a gente precisa sair do qualitativo e ir para o quantitativo. Né? E isso, a tradução dessa linguagem é importante. Então, quando a gente começou a criar esse conceito, a gente teve como uma premissa básica de sempre traduzir sanidade em números. Quando a gente tem essa tradução de linguagem para números, facilita muito na tomada de decisão, porque a gente sempre vai para a questão do custo. E é o custo, né, que realmente importa, que impacta e que vai fazer com que a gente tome uma decisão mais bem assertiva no final do processo. Né? Então, acho que uma premissa bem interessante, né, da gente colocar isso como desenvolvimento dessa ferramenta do 3D, né, é principalmente a gente padronizar a linguagem, né, que a gente está falando no dia a dia, para algo mais numérico. A gente quantificar a sanidade e colocar o valor, o custo que existe cada procedimento de saúde que é adotado dentro da produção. Legal. Eu acho que vale a pena a gente levar em consideração uma coisa que todos nós vivemos, talvez aqui nessa mesa e nessa sala ninguém tenha vivido diferente. Nós passamos por uma pandemia mundial de uma doença que era desconhecida e que você tinha muito poucas opções de resolver ou de se manter protegido dela. Lembre-se que nós passamos mais de um ano sem vacina, que quando veio, teve o seu papel. Só que nesse meio tempo, e é isso que acontece na nossa produção animal todo dia, você tem que tomar decisões em cima do que está acontecendo. Não dá para falar assim, para que eu quero descer. O carro está andando e você está cuidando. Então a gente adotou um monte de medidas, principalmente de biosseguridade, usar máscara, usar álcool gel, lavar sempre as mãos, porque isso eram formas que falavam assim, olha, você está se protegendo de alguma forma, isolamento social. E quando a gente olha e transpõe esse ambiente do que nós vivemos todo dia em produção animal nessas últimas, talvez um século, a gente vê claramente que isso é fundamental para a gente conseguir evitar que algo indesejável atrapalhe a produção de alimentos, que é a nossa finalidade total. E quando a gente olha para o dia a dia do nosso colega que está cuidando da produção animal, a gente vê claramente duas coisas. As responsabilidades dessa pessoa aumentaram muito, você não tem muita reposição, então é um desafio, você cuida de mais granjas, de mais problemas, de mais pessoas, de mais animais do que antigamente, isso não vai mudar, e ele precisa tomar decisões. E ele tem pouco tempo de refletir, às vezes, sobre as causas. Ele geralmente já pega na consequência. E aí é que entra o nosso papel, e esse trabalho que foi feito,
ele foi feito no ambiente comercial de produção, ou seja, uma produção que existe, que está fazendo o seu papel como todo dia, e tentando tirar e extrair disso alguma coisa e falar assim, isso sempre acontece, como é que eu posso começar a prevenir? E a gente está assumindo para a gente, para o time da Sanvet, de ajudar a olhar isso tudo e propor algumas soluções de decisão. Algumas soluções que precisam ser implantadas. E sempre lembrando daquilo que o Paulo e o Ricardo já falaram. Nós fomos educados como cuide de indivíduo. Nós somos médico de bicho, né? Quando você chega na faculdade, você descobre que é um pouquinho diferente, né? Você está falando de saúde de população. Uma população que você gerencia tudo. O ambiente onde ela fica, a alimentação que ela recebe, o acesso à água, tudo. Então, são muitos fatores que todos eles têm um papel que, se você perder um pouco dessa gestão, o negócio pode perder completamente o controle. Então, esse papel, e aí a gente lançou mão de outras ciências, além da ciência da veterinária, para que nos ajudasse a entender assim, o que está acontecendo aqui com representatividade, né? Porque tem que ter representatividade, porque é multifatorial e é populacional, para que você possa falar assim, 2 mais 2 é igual a 4. Então, acho que esse é um papel interessante que eu acho que o nosso projeto olhou desde o início. Quando o Paulo e o Ricardo se juntaram para montar isso, que são os pais desse, mais um outro pai que não está aqui, eles pensaram exatamente dessa forma. Como é que a gente consegue, numa situação comercial de produção, trazer algumas respostas comprovadamente verdadeiras? Eu acho que isso é o nosso grande desafio e é o que a gente quer compartilhar um pouco mais. Muito bom. E aí, aproveitando, né, que vocês falando já do nosso conceito do 3D, que é onde a gente está começando a aplicar isso, né, no nosso mercado, para ter essas informações relevantes, quais são os pilares? Queria que vocês falassem um pouquinho dos pilares do 3D e como que cada um deles representa na prática, né, do dia a dia de quem está utilizando essa metodologia, esse conceito. Bom, primeiro ponto, fundamental, ponto de partida, diagnóstico. Eu preciso entender qual é o meu desafio. Tá? Se eu não tenho muito claro isso, e para nós entendermos, nós temos que abrir mão de um comportamento que é muito comum, tá? Que é sermos muito reativos à situação. Tá? Então, nós temos que parar, pensar de uma forma estratégica e entender quem está me desafiando. Entramos no diagnóstico. Um diagnóstico assertivo. Tá? E um diagnóstico baseado em critérios. Não é simplesmente eu acredito que seja tal agente que está causando esse desequilíbrio no meu sistema, vou lá e faço uma coleta direcionada. Voltamos na questão representatividade novamente. E a estatística, ela tem um peso muito grande nesse trabalho. Veterinário geralmente não gosta de estatística. E aí nós acabamos perdendo grandes oportunidades. Então, o primeiro pilar, diagnóstico. Diagnóstico bem feito. Esse diagnóstico, nós vamos gerar dados. E esses dados vão ser traduzidos em quê? Informações. Temos o segundo pilar. Tá? Diagnóstico, dados e informações para tomada de decisão. Então, é algo muito mais amplo. Tá? Algo que faz completo sentido, porque toda vez que fica claro quem está nos desafiando, tá? Nós vamos ser mais assertivos. Tá? Existe uma frase que eu ouvi há algum tempo, tá? Que me chamou muita atenção, que as companhias elas são ricas em dados e pobres em informações. Por quê? Porque, como foi comentado, a rotina do dia a dia toma muito tempo. Nós não temos tempo para parar, analisar a situação, tá? E entender, nos posicionarmos de uma forma mais assertiva. Tá? Então, tudo isso faz completo sentido quando nós pensamos em algo que realmente rouba desempenho, é caro. Hoje nós chegamos numa fase da produção animal que não há mais espaço para tentativa e erro. Tá? Nós temos que nos posicionar de uma forma mais assertiva possível. Legal. E a necessidade de criar esse conceito, vocês querem falar como que foi o início disso? De começar, por onde vocês começaram a entender os 3Ds, né? E qual foi a necessidade de criar esse conceito lá atrás? Como que foi criado isso? Essa história é bem interessante, Camila, porque começou há mais ou menos 2 anos, acredito, né?
E foi com uma discussão muito aberta, como se fosse um brainstorming mesmo, né? Eu tava, na verdade, um time inteiro de especialistas, né? Com cada uma com uma bagagem específica, né? Que trabalhou com vacina, com aves, com suínos, né? A indústria, diagnóstico, enfim. A gente teve esse cuidado, né? De colocar numa mesma sala, né? Diferentes expertises, né? Todo o nosso time realmente tem uma diversidade incrível, né? De bagagens e know-how, né? E a gente começou a compartilhar o que realmente seria a dor principal que a gente tem quando a gente fala em saúde animal, né? Eu acho que o ponto mais interessante de convergência, né, foi principalmente a tomada de decisão hoje, na realidade do dia a dia, em saúde animal. Eu acredito que ainda é muito apagar incêndio, né? Eu acho que a gente tem que realmente, como o Paulo falou, agir de forma mais estratégica, parar, pensar, refletir e trabalhar com prevenção, né? Hoje ainda a gente fica muito refém dos tratamentos. Quando a gente trata, já acabou. A gente já teve a perda do processo, né? Então, acho que a principal dor que a gente entrou em consenso naquele período foi de que a gente teria que construir algo diferente, principalmente para a tomada de decisão dos nossos parceiros, nossos clientes, né? Então, partimos desse pressuposto. Vamos trabalhar um programa de dados, um conceito diferente para trabalhar a sanidade como se fosse algo 4.0, digamos assim. Sim. Né? Então, foi com essa expertise, né? Essa soma de conhecimento de várias pessoas dentro de uma sala que a gente começou a desdobrar o trabalho do 3D. Não foi rápido, realmente demorou meses, discussões e muito ricas, por sinal, né? Realmente cada um trouxe seus inputs para a gente construir um programa realmente trabalhando em dados, decisão e tomada de... diagnóstico, dados e decisão. Muito bom. Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é interessante, porque eu acho que vale a pena pedir para os dois colegas elaborarem. Tudo começa com uma necessidade, mas uma necessidade no foco do cliente. Ou seja, eu posso enxergar alguma coisa, mas o cliente está vendo um problema pela visão dele. Então, a gente precisa se aproximar, entender assim, me mostra o problema, mas eu preciso olhar pela tua ótica. E isso foi o que aconteceu e que foi quando a gente começou a aplicar esta filosofia toda do 3D. Talvez valesse a pena a gente contar um pouco da história assim. Qual foi o primeiro caso que nós tivemos, que eu me recordo que estava baseado numa necessidade que o cliente expressou, tenho esta dor e preciso entender melhor como é que eu faço isso. Que tal contar isso? Esse é um ponto bem importante, tá? de ser salientado, tá? Mas só para complemento mesmo do conceito. Não é baseado em percepções, tá? E sim em metodologia. Então existe toda uma bagagem de metodologia, de estatística por trás desse conceito 3D. Tá? E ele surgiu, tá, com uma dor que estava relacionada a perdas no final da cadeia, tá? Que é onde nós temos o maior impacto, o maior prejuízo, porque o animal agregou todos os custos até aquele momento e não foi aproveitado. Tá? E um ponto interessante que esse conceito nos traz, tá? E o Hayashi falou muito bem na questão de quantificar. Nós não entendemos muita coisa hoje, tá? Qual é o potencial de perda. Nós vemos aquele momento. Tá? E no momento que entendemos, identificamos, tá? Quantificamos, tá? Esse impacto ele chama muita atenção. Tá? As perdas ou as oportunidades de melhoria de processos são incríveis quando nós conscientemente, tá, entendemos o que representa essa perda sanitária ou esse momento que muitas vezes nós não estamos vendo. Tá? Então ele nasceu dessa necessidade, de uma dor de entender qual era o impacto. Eu tenho um número, ok, mas o que representa esse número financeiramente? Que quer ou não é o que sustenta o negócio hoje. Tá? E quando nós começamos a explorar isso, tá, e esses números essas informações começaram a aparecer, tá, foi algo assim, de certa forma, assustador, porque a oportunidade de melhoria era muito grande. Tá? E isso nos fez buscar a voltarmos na produção, entender aonde está começando. Tá? Eu falei na questão de não sermos reativos e sermos assertivos. Tá? Ok, entendi o final da cadeia. Esse é meu impacto. Como vou melhorar? Eu tenho que encontrar aonde está começando. E ao voltar, conhecendo o que estava chegando no final da produção, tá? É neste ponto que nós temos que trabalhar. Tá? E
monitoria. É outro ponto que nós não temos costume de fazer. Hoje nós trabalhamos instituindo um tratamento e não monitoramos. Achamos que foi resolvido o problema. E, na verdade, ele acaba sendo mascarado por um período e nós continuamos com essas perdas. Então, o real entendimento do que está acontecendo, tá? E a consciência das oportunidades, eu acho que é um ponto fundamental para que esse sistema ele rode dentro de um sistema de produção e realmente faça a diferença quando nós pensamos em eficiência. O 3D, ele já foi colocado em prática em algum lugar, algum cliente? O que vocês descobriram nesses primeiros trabalhos, assim? O que foi revelador para vocês? Que vocês falam, nossa, olha aí um dado que a gente não tinha e que fez a diferença para quem recebeu esse dado. Vai, Hayashi, começa, a gente acompanha. Eu posso dar um step back aqui e falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, né? Que eu acho que é uma parte bem importante ainda, vale a pena a gente salientar alguns pontos. Foi uma construção que, na verdade, não teve nada muito de inovador. Tá? Basicamente, a gente utilizou ferramentas já conhecidas, né? O diagrama de Ishikawa, enfim. Né? Mas a inovação que a gente teve foi na construção do método científico que todo mundo conhece, né? Ciência de dados e análise puramente estatística. Então, quando a gente teve as primeiras percepções e oportunidades para criar um piloto, né? Foi justamente reunir um banco de dados já existente de um grande parceiro nosso, né? E justamente entender qual o tamanho da amostra, né? Qual o tamanho daquela representatividade que existe naquela fotografia desse nosso cliente e fazer uma análise robusta desses dados. Então, assim, quando alguém vem perguntar qual que é a inovação do 3D, eu acho que foi na execução, né? Que para a gente é muito desafiador, principalmente de nós que viemos de uma academia, de uma formação mais técnica veterinária, né? Mas, logicamente, a gente não fez isso sozinho, né? A gente tem vários grandes parceiros, né, na ciência de dados para conseguir elaborar esse trabalho que foi muito bem feito, está sendo muito bem feito, mas a inovação foi na execução. Entender um pouco mais a ciência de dados para realmente gerar informações que vão fazer diferença na tomada de decisão. Vocês pensaram fora da caixa um pouco, né? Exatamente. Como E a diz o forma marketing. de entregar esses dados de uma forma que fosse compreensível. Sim. Saíram, mas eu vou apresentar um resultado estatístico. E o que eu faço com esses dados, né? Qual é a minha decisão? A maneira com que se faz a entrega, tá? E o mais importante, tá? Não digo importante, mas interessante, que cada sistema ele é único. Não existe uma receita de bolo. Tá? Cada desafio é um desafio. A multifatorialidade muda completamente. E essas percepções elas são interessantes, porque dependendo do ambiente, dependendo do manejo, isso pode mudar completamente. Então, é algo que tem que ser desenvolvido ao longo do tempo, tá? E com essa percepção de que cada sistema, cada cliente é um indivíduo único. Tá? E isso dificilmente vai se repetir em outro. Então, não existe uma fórmula, uma receita pronta. Tá? É algo que tem que ser construído em parceria e, logicamente, com confiança, com abertura de informações, que hoje é outro paradigma que nós temos que quebrar. Nós temos que trazer esses dados, disponibilizar esses dados para que realmente eles sejam utilizados da forma mais adequada. Existe muito dado hoje que não é utilizado. Simplesmente é um número que é guardado dentro de uma gaveta e dessa forma ele não serve para nada. O método é único, sabe, Camila? Acho que é importante a gente salientar isso, né? O método ele é flexível para todos os tipos de problema em saúde animal. Por isso que é interessante, né, a aplicabilidade do 3D. Começamos com um modelo de suínos, mas ele é totalmente aplicável para a avicultura e para a aquicultura também. Porque os problemas eles vão variando, a gente vai falar de aerosaculite, de problemas de condenação no abatedouro para aves e suínos, pode ser aplicado para salmonelas, problemas em água, né? Porque o método ele é único, ele tem que seguir um fluxo, né? Um caminho, uma metodologia científica à base de ciências de dados, que isso na verdade é universal. Sim. Né? Mas é uma ferramenta que é totalmente adaptável para todos os problemas que a gente conhece hoje em saúde animal. E a grande estrela, né, porque todos os problemas de sanidade que conhecemos é multifatorial, como o Paulo comentou. Então, desdobrar cada
fator, cada causa e entender o impacto que ele tem lá no final da produção é extremamente importante e vai fazer com que quem está operando, né, no final da cadeia, ele realmente enxergue o valor de ter uma ferramenta que vai municiar ele de informações em tempo real para fazer uma tomada de decisão mais preventiva do que tratativa. E olhando assim, escutando vocês falando, né? Eu também queria ver com vocês se você tem algum case para contar, que nem o Ricardo começou a falar, né? Que surgiu de um problema, uma necessidade de um cliente, né? E ele até chamou vocês para falarem um pouco disso. Qual foi essa necessidade que o cliente fez vocês olharem mais para dentro, ter um olhar mais amplo e criar essa solução, né? É uma necessidade que é comum, que tem em outros locais também, que costuma aparecer ou não. Então, fale um pouquinho desse case, assim, também, que eu acho que é legal a gente compartilhar essas experiências. Talvez eu possa começar. Isso só acontece na França. É o seguinte, a gente sabe que a vida do animal termina quando ele chega no abatedor. E quando você chega no abatedor, você tem uma vantagem, que foi uma das coisas que me surpreendeu, que é, você vai conseguir fazer uma necrópsia em 100% dos animais. Então, você tem um N enorme, um número enorme de evidências, que você assim, eu só quero olhar problemas relacionados com doença. Foi aí que começou. A dor do cliente era, minha condenação está mais alta do que eu queria. Aí ele falou assim, bonito, fim de vida, vai fazer o quê? Diagnóstico, dados, decisão. Vamos lá, começa dali. Então, a primeira base veio disso. E aí a gente começa a olhar e falar assim, tá, então esse animal que chegou no abatedouro, foi abatido, apresentou lesão, e esta carne não pôde ir para o consumo, esse animal veio doente. Há quanto tempo ele está doente? De que ele está doente? Por que ele não foi aproveitado? Como o volume era muito grande, eu falei assim, opa, o abatedouro me dá uma foto do que está acontecendo na granja. Talvez eu não saiba exatamente desde quando, mas eu posso procurar, mas eu tenho certeza que tem coisa acontecendo lá. E esse animal é um exemplo de vários outros. Ou seja, os animais conviveram com uma doença por muito tempo. E a gente falou assim, peraí, além desse dado que eu posso olhar o que aconteceu aqui nesse animal, seria interessante eu saber, esse animal, ou o lote desses animais, onde esse animal apresentou uma lesão, ele teve uma boa performance ou não teve uma boa performance? Aí nós pedimos para o cara, além de você me dar tudo aquilo que está relacionado com o que você encontrou no abate, será que você poderia compartilhar comigo quais foram os resultados de performance desses animais? Basicamente, mortalidade e conversão alimentar. Porque o que a gente quer ajudar? Quanto é que a doença está custando do dinheiro que você investe? E aí, quando a gente trouxe esse dado numérico de performance e começa a juntar ele com os dados de diagnóstico, de isolamento, de lesão histopatológica, você fala assim, opa, tem alguma coisa aqui. Aí nós tivemos um problema. Que aí a estatística falou assim, então, mistura, a grosso modo, o quantitativo com o qualitativo. Lembra que o quantitativo é populacional, é lote, mas o qualitativo é indivíduo. Você fala assim, não dá para comparar. Aí a estatística falou assim, dá sim. Tanto que eu fiquei muito triste, porque na hora que eu recebi o primeiro relatório, eram 300 páginas de análise estatística, eu li as primeiras 30, eu falei assim, meu Deus, não entendi nada. Aí eu cheguei, meus colegas, eles tinham entendido um pouco mais que eu, mas estavam todo mundo muito perdido. Sinal de veterinário, né? Veterinário com matemática sofre um pouco. Só que aí a gente chamou o especialista, falou assim, escuta, dá para você nos ajudar? Porque a gente quer passar o conceito para frente. E aí tem achados hiper interessantes. Então, assim, a partir de um momento que o cliente falou assim, minha condenação está acima. Falei assim, bom, o animal condenado, ele chegou aqui doente só. Ele só não morreu na granja, né? Mas será que a mortalidade dessa granja, de onde esse animal condenado, ela estava igual do que a média, pior do que a média ou melhor do que a média? Aí a gente começou a misturar isso tudo. Vai lá. Que deu? E aí a brincadeira começou. Brincadeira entre aspas, né? Quando a gente começa a fazer uma avaliação de média, às vezes pode ser um tiro no pé. Média, muito complicado. Né? Primeira regra que a gente entendeu, né, com o auxílio, o suporte muito legal dos nossos amigos estatísticos, foi de que a média ela pode ser um pouco cruel. Então, quando a gente pegou todo esse montante de dados de performance, de abate,
de diagnóstico, de lesões e tudo aquilo que aconteceu nessa vida, em todo o ciclo de vida desses suínos, a gente entendeu, opa, vamos desdobrar essa média para ver como que está distribuído. Quem está onde, né? Quem está lá, né? Quem está onde. Fala uma Análise de coisa. população. Isso. E fala uma coisa, Hayashi. A maioria olha pela média? 99%. 100%. E, o E pior, aí que tá o erro, né? a decisão é tomada em cima de média. Isso. Tá? E a média mascara muita coisa. Então, o entendimento de como um problema, tá, ele se comporta dentro da população é fator-chave para início do desenvolvimento do conceito. E aí a questão da aplicação, né? No dia a dia, como que nós, vamos incluir, né? Como nós veterinários atuamos até hoje sobre esses pontos de sanidade no dia a dia, lá no campo, na vida real. A gente sai meio sem estratégia, né? Vamos apagar esse incêndio porque o problema está acontecendo, eu preciso evitar. Mas eu preciso ir em todos os meus lotes, quando a gente começa a distribuir e entender que existe uma variação de desempenho, de peso, de mortalidade, de problemas lá na vida real no campo, a gente começa a entender que existe um grupo melhor, um grupo médio, né, que realmente vai... Se sobressai. Exatamente. Vai ter um grupo que realmente é mais problemático em termos de resultados, de termos de saúde, de termos de performance. E é esse grupo que a gente definiu, ok, vamos trabalhar pontualmente aqui. Dentro, internamente, chama muito de quartil, né? Isso. Os estatísticos aí de plantão vão Estatístico entender. gosta disso. Mas, assim, sempre trabalhar com um grupo realmente que está sendo penalizado. Então, assim, acho que esse já é um ponto que fez uma divisão de mares ali. Vamos atuar de forma mais estratégica naqueles que estão precisando. Começamos daí. E quando isso fica claro, tá, nós conseguimos priorizar as ações. Não é trabalhar com todo mundo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. Por que eu vou gastar tanta energia, tá, num extrato dessa população que está performando muito bem? Tá? Priorizando quem está roubando todo esse desempenho. Só que para chegarmos nesse ponto, tá, nós temos que entender como esses dados, como esse problema está distribuído dentro da população. E esse é um dos segredos do entendimento. Ok, esta parte da população está me roubando 2, 3 vezes mais do que a média. E isso chamou muita atenção quando nós começamos a avaliar esses dados. Que parte dos animais, quando comparadas somente com a média, tinha um impacto 2, 3, até 4 vezes maior em cima de conversão alimentar, em cima de mortalidade. E se não aplicado essa metodologia, vocês não iam descobrir isso. Ela fica obscura, ela fica escondida. Ela fica escondida. É um perigo isso. E não possibilitaria que a gente fizesse a conta da perda financeira. Que foi muita? É bastante grande. É um pouco assustador. A gente tem um dado interessante para compartilhar, mas o que ficou claro para a gente é como é que eu posso falar que essa lesão que eu encontrei no animal no abatedouro, que é causada por um determinado micro-organismo, que tem uma lesão que diz que ele teve contato com outros agentes e que isso aconteceu na metade do ciclo, como é que eu posso colocar que a perda financeira começa da metade do ciclo até o final? Essa era a nossa grande dúvida. A gente tem dados de literatura, teses de mestrado que falam isso, mas falam em condição controlada. Nós queríamos ver isso assim, no dia a dia, meu amigo. O que acontece? Porque cada empresa é uma empresa, cada granja é uma granja, cada núcleo é um núcleo. Então você tem essa coisa assim, ou você customiza um pouco para ver. Mas quando a gente conseguiu que a estatística mostrasse, olha, quando você fala assim, lotes de animais com menor conversão, o que é positivo, também tiveram menor mortalidade. Opa! Então esses lotes sofreram um desafio sanitário menor, ou conseguiram lidar com esse desafio sanitário. E, ao mesmo tempo, lotes com pior conversão tiveram mais mortalidade também. Opa, peraí. Então eu estou fazendo uma relação clara entre uma coisa que é performance, que é mortalidade, com uma coisa que é condenação, ou uma outra que é conversão com condenação e vice-versa. Então, quando você olha isso, você fala assim, agora eu posso calcular. Se esse animal teve uma conversão pior de tal data a tal data, eu sei o quanto eu investi em ração e o quanto ele conseguiu efetivamente transformar em alimento. Se ele teve, e ele é o pior é os 25% piores, quando eu comparo com a média, eu falo assim, perdi dinheiro.
Eu dei comida para todo mundo, eu dei alojamento para todo mundo, eu dei medicamento para todo mundo, eu dei vacina para todo mundo. Mas por que ele não foi? Tem uma entidade escondida, que foi onde a Sanvet foi muito craque. Em trazer qual é a causa ou as possíveis causas que geraram essa perda. E aí, quando a gente olha isso, vou já dar um spoiler de uma vez, a gente descobriu o seguinte: os 25% dos lotes analisados representaram, no mínimo, porque isso varia de origem para origem, no mínimo 50% da perda financeira. É muita Então, coisa. lembra, eu tenho 25% dos lotes melhores que a média, 50% na média e 25% piores do que a média. Esses 25%, quase 25% de 900 lotes, mais ou menos 1,1 milhão de animal. Esses 25% aqui, a perda financeira por causa de algo sanitário representou 50% dos 4 quartis. Aí você fala assim, é muito dinheiro. E essa foi uma das percepções importantes que a gente teve. Fala, Raia, você quer falar alguma coisa? Agora não? E isso aí já nos direciona para onde investir energia em termos de controle. Eu não vou... Voltamos no conceito de estatística. Tá? Chegamos nessa conclusão que 1/4 da população rouba mais de 50% do desempenho e agrega 50% em perdas. Tá? Eu vou trabalhar aonde? Aonde realmente qualquer ação de melhoria que faça sentido e que recupere ou que resolva esse problema vai nos trazer um benefício muito grande. Inclusive na média. Eu melhoro o pior extrato, todo o resto ele acaba acompanhando essa melhora e o resultado, de uma forma geral, ele acaba sendo melhorado. Paulo, talvez seja interessante. Você lembra qual é a diferença do 3,6% de condenação? Quanto que era o melhor quartil, quanto era o pior quartil? Nós tínhamos muito próximo a 1% e a 9%. Então era 1 contra 9. É. Ou seja, os dois extremos. 9 vezes. E além das perdas financeiras, que são muitas, quais outros tipos de perdas que vocês conseguiram descobrir dentro da produção? Aí tem muita coisa. Mas uma coisa é certa, você entregou menos carne. Aí quando você olha para a missão do Brasil como o maior exportador de carne do mundo e que você tem uma demanda crescente por carne no mundo, como é que você vai dar conta, dito pela FAO, que em 2050 a gente tem que produzir 70% mais de proteína de origem animal para suprir o mundo? Uma grande parte disso, talvez a maior parte, fique com o Brasil. Como é que você faz para cumprir com essa missão? Porque esse mercado vai estar aí. Então, existem várias formas. Você pode fazer, aumenta 70% o rebanho. Não sei se é só isso. O que a gente descobriu é, se você consegue trazer esse pessoal, esse grupo que está na pior performance, para dentro da média, você automaticamente está produzindo mais comida, com menos custo. Então, aí tem uma oportunidade, considerando o que tem de capacidade instalada hoje, de alojamento, de processamento, de tudo aquilo que a indústria tem, você vai ter que investir sim, mas uma parte pode vir de você melhorar a eficácia da forma como você produz, principalmente daquela forma de você reduzir desafio sanitário, reduzir pressão de infecção, que é uma coisa que a gente trabalha todo santo dia. Muito bom. E eu queria entrar agora um pouco no pilar de biosseguridade, né? Então, entender, dentro de tudo isso que vocês fizeram já com o conceito 3D, entender como medidas simples, né, de biosseguridade, elas poderiam já ser adotadas e fariam total diferença, né, dentro da lógica do 3D. Falar um pouco desse assunto também. Joia, Camila. A biosseguridade é algo, eu acho que dá para dizer, de fácil entendimento e de baixa aplicabilidade, tá? Infelizmente. E é um assunto que todo mundo, Paulo, fala assim, eu já sei o que tem que fazer. Exatamente. Vai falar de novo de biosseguridade? Agora, na prática, é um ponto muito difícil. A falha na execução, né? Porque eu não vejo a melhoria. É difícil mensurar o benefício de biosseguridade. E aí eu trago um exemplo, voltando que foi falado na questão de pandemia. Nós precisamos passar por uma pandemia para entendermos que lavar as mãos
e desinfetar as mãos era importante. Na produção animal não é diferente. O que é biosseguridade? Controle de fatores de risco, redução de pressão de infecção. Vou expor os animais a uma concentração de agentes com potencial patogênico mais baixa. Limpeza e desinfecção. Controle ambiental. Voltamos na questão multifatorialidade. E a estatística nos trouxe, novamente falando de estatística, uma análise que aí, para quem não domina estatística, dá realmente um nó na cabeça, que é o que se chama de análise multivariada, onde eu junto todos esses componentes, tá, e peço para a estatística me diga qual é o impacto de tudo isso junto. E qual é o nosso comportamento natural. Eu trabalho de uma forma segmentada. Eu não olho o sistema como um todo e vou trabalhando em cima. Bom, então agora eu vou resolver essa parte do problema. Agora eu vou para cá. E não é assim que funciona. Existe uma interação muito grande entre todos esses fatores. Tá? E isso tem que ficar muito bem claro. Esse é o segredo de quando se fala em sanidade. E biosseguridade é um dos pilares principais. Eu estou fazendo a primeira camada de proteção, dando possibilidade desses animais terem um ambiente melhor, para que eles entreguem o potencial genético desses animais, que eles entreguem o máximo de produção para a qual eles foram desenhados. Falando um pouquinho de pressão de infecção, vocês querem falar um pouquinho sobre esse tema? É importante? Eu acho que pressão de infecção ela é basicamente existente em todos os modelos de produção animal, então a gente tem que tomar um pouco de cautela, né, entender que realmente isso ela vai acontecer em todos os momentos e realmente é um gatilho que você passa de um limiar de segurança para você ter uma doença, uma infecção acontecendo dentro da sua granja, né? Então a gente volta muito nos pilares básicos de biosseguridade e acho que isso tem um encaixe muito interessante com o conceito do 3D. Depois que a gente faz o diagnóstico e análise dos dados, a gente pode voltar para esse pior grupo, né, realmente que vai ter uma performance um pouco abaixo da meta do nosso cliente e entender quais são as oportunidades de biosseguridade que está muito relacionado com pressão de infecção. Né? E isso, mais uma vez, né, a gente consegue traduzir essa linguagem de uma forma mais qualitativa, quantitativa, quando puder, né? Justamente transformando a biosseguridade em números. E isso faz total diferença quando a gente vê o impacto de cada procedimento, desde você lavar suas mãos, colocar uma botinha, tomar um banho para entrar numa granja, realmente vai impactar em X%, né, em todo o final dessa cadeia. Então, acho que a maior... o brilho, né, do approach do 3D realmente é esse, de você adaptar essa metodologia para a biosseguridade e entender que os procedimentos básicos fazem muita diferença no final de todo o processo. Eu acho que vale a pena a gente nunca esquecer de uma coisa que é um fato da vida real. Quando a gente fala que a nossa proposta ela precisa ser customizada, ela tem que ser, e vou usar um exemplo simples. Se eu estou numa determinada empresa, onde a média das construções físicas, galpões, tem 10 anos, ou tem 2 anos, ou tem 20 anos, eu sempre vou ter diferenças de desafio. Porque as estruturas são o que são. Aí você fala assim, não, destrói tudo e começa tudo de novo. Não dá. Só que aí quando você olha para aquele cenário, você consegue falar assim, olha, esse grupo que veio desses lotes, que são de granjas com mais de 10 anos de construção, ele sofre um problema diferente daquele que tem 2 anos. Porque não é só a construção, é a construção e tudo aquilo que você coloca dentro disso. Os equipamentos, a tecnologia, o que for. Então você tem como falar assim, para esse grupo aqui, aí entra a história do quartil de novo. Se eu tenho muita gente do pior quartil naquele ambiente que é mais desafiador por estrutura, que eu tenho que conviver com, o que eu devo fazer aqui? Na prática, nós vivemos muitos e muitos anos usando as balas de prata. Olha, usa antibiótico. Pronto, legal. Escuta, antibiótico, a doença já se estabeleceu. E só para avisar, hoje tem um conceito muito claro de uma única saúde, One Health, definido pela Organização Mundial de Saúde, que fala assim, escuta, as ferramentas disponíveis têm que ser para todas as espécies, do humano à lagartixa. Então, assim, trabalhe e gerencie bem estas ferramentas. O que nos levou a falar assim, cara, o que eu posso fazer? Eu tenho menos ferramenta, mas eu tenho mais diagnóstico. Minha qualidade diagnóstica, comparada ao que era 30 anos atrás, é completamente diferente.
Você hoje tem muito mais detalhe. Você hoje abre o genoma de uma bactéria para enxergar um monte de coisa. Então, essa transição nós estamos vivendo. Mas a minha granja está ali, eu fiz um investimento para ser amortizado em 20 anos. Então, assim, eu tenho que convencer. Então, aí, a metodologia para dizer, olha, para esse grupo, que você pode selecionar, é um grupo específico, precisamos fazer tal coisa para evitar que você perca a gestão da pressão de infecção. Se você conseguir fazer isso, você consegue resolver muita coisa. E consegue, naquela estrutura que não é a ideal, mas é a que está disponível, eu consigo manter ou melhorar a performance. Por isso que é interessante a gente olhar isso dessa forma um pouco mais aberta. Porque o que acontece lá no matadouro, lá no frigorífico, ele começou aonde? Em que tipo de estrutura? Então, aí quando você traz essas duas coisas por uma análise, você fala assim, tá, aqui eu tenho que tomar essa decisão. E o trabalho que a gente fez provou isso. Os problemas das origens não são iguais. Cada origem tem a sua particularidade epidemiológica, porque tem particularidade de idade de granja, tipo de manejo, a nutrição específica. Então, quando você junta tudo isso, você fala assim, opa, para você isso, para você aquilo. Aí, volta de novo. Então, qual é o diagnóstico para aquele grupo mesmo? Você tendo o diagnóstico daquele grupo, você consegue tomar uma decisão correta sobre como resolver aquele problema. Esse grupo difere daquele. E se ele difere daquele, a solução para cá é diferente. E a gente sempre está tentando gerenciar a natureza, né? A gente tenta dar uma ajuda para a natureza para ver se ela... Né? Porque a natureza faz um papel legal nisso aí. E eu acho que esse é um negócio importante da gente enxergar. Temos hoje muito mais condições de fazer o diagnóstico, que é o primeiro D, é o ponto de partida, e temos menos opções para apagar o incêndio. Mas como o incêndio já queimou alguma coisa, talvez valha mais a pena realmente você ter um diagnóstico melhor para você poder prevenir. Prevenir e tratar. Que era um tratamento ou a atitude convencional até então. Sim. Estou focado, sou veterinário, estou focado onde? Em tratamento. E aí esquecemos de algo que é a nossa responsabilidade, que é o uso prudente das ferramentas antimicrobianas que nós temos hoje. O Pereira falou muito bem em One Health. Nós somos responsáveis pelo uso prudente dessa ferramenta. Tá? Que, pelo menos eu não vejo produção animal sem uso terapêutico de antimicrobiano. Faz parte dos conceitos de bem-estar animal. Sim. Então, quando nós focamos em diagnóstico assertivo e ações pontuais, tá? E muito bem direcionadas, faz todo sentido. E é a nossa função trabalhar muito bem com isso e orientar para que isso aconteça. E como que está o olhar no mercado, gente, da prevenção? Na prevenção? Vocês sentem que isso melhorou de um tempo para cá? Ou ainda a gente precisa trabalhar cada vez mais? É algo que eu vejo que melhorou, mas nós temos grandes oportunidades ainda. Conceito de prevenção, ele não está completamente entendido. Tá? Que eu tenho que, no momento que eu quero melhor performance, eu tenho que dar uma condição melhor para esse animal. Eu tenho que me antever aos problemas, tá? Para que eu não tenha perda. No momento que eu tenho o diagnóstico da doença, a perda aconteceu. Então, trabalhar de uma forma a dar melhores condições para o animal, para que não aconteça. Tá? É o comportamento proativo e não reativo. Tá? Então, é um desafio. Tá? Eu acho que uma das grandes oportunidades hoje dessa mudança de como vemos a sanidade é migrarmos para a prevenção. E pegando o gancho até com isso, eu queria saber de vocês, qual que é a visão de futuro da Sanvet dentro da sanidade animal? Depois a gente está com essa metodologia, com esse conceito e está discutindo também sobre todos esses assuntos. Acho que é bem legal essa pergunta, Camila, porque acho que vai muito além das tecnologias de produtos. A gente está aqui para não falar de produto, né? E principalmente a visão holística do todo. Primeiro ponto, acho que eu vejo da sanidade do futuro, ou começando amanhã, né? Justamente fazer com que todos entendam a sanidade de uma forma holística, multifatorial, de trabalhar com populações, olhar para a epidemiologia com mais carinho e trabalhar os dados em cima de todos os sistemas e customizações que nós temos no campo. Esse é um primeiro ponto. Hoje a gente tem visto muito que as ferramentas de diagnóstico evoluíram demais nas últimas décadas. Hoje a gente conta com diversos tipos de PCR, de sequenciamento molecular, né? Então, o adjunto da biologia molecular veio
para nos ajudar a ser mais assertivo no diagnóstico, e a gente precisa usar essas ferramentas. Se você quer investir e realmente trabalhar com prevenção, o primeiro ponto que você não tem que entender se você vai gastar muito mais é no diagnóstico. Isso é uma premissa que não pode ser tirado do radar. A partir do diagnóstico completo, você pode ter uma ação preventiva, de realmente você ter ações assertivas em relação à prevenção. E eu queria pegar esse gancho, né? Porque daqui dessa mesa, eu sou o menos veterinário de todos, porque eu estou em negócio há muito tempo. E todo dia eu tenho que tomar decisões financeiras, de investimentos. Para tentar, e todo investimento que eu faço, eu quero ter um retorno sobre o investimento. Quando a gente começou a pensar nisso aqui, nesse projeto, eu me coloquei na posição de alguém que tem que aprovar investimentos. Só que muitas e muitas vezes você não sabe quanto é que você está perdendo. Em toda empresa você tem perda, mais ou menos. Quanto melhor gerenciada, menos, mas você sempre tem uma perda. E se você sabe qual é essa perda, você tem como imaginar que se eu investir tantos por cento dessa perda e conseguir resolver essa perda, foi um baita de um negócio. Ou seja, se eu investir 15% da minha perda em diagnóstico e consigo resolver os 100% ou perto de 100% do meu problema, tá bom. Por isso que a gente foi querer saber o quanto a estatística juntava esses dados todos para a gente poder fazer a conta de quanto é que eu estou perdendo. Só que a gente sabe que em produção animal, toda vez que você pede dinheiro para diagnóstico, nossa, é muito caro. Mas a gente fala assim, caro em relação ao quê? E a gente, para cada cliente nosso, a gente fala assim, olha, a sua perda hoje, só comparando o pior com a média, é de tanto. Todos, para quem a gente apresentou isso até hoje, se surpreenderam. É tudo isso? Assim, é. E eles não fazem essa conta? Não faz, porque ou a gente olha para a média, ou a gente não tem tempo de olhar isso. Ou alguém vai fazer essa conta. Mas o ponto todo é, a conta é só o resultado do que você está tendo de problema. Que nós podemos dizer, teu problema é isso, isso e aquilo. Vamos tentar trabalhar nesses aqui, ou escolhemos um dele para ver o que seja mais relevante para baixar o que esse troço está roubando de você. Então, a partir disso, fica muito fácil dizer, mas quanto é que eu preciso investir em diagnóstico, que é o ponto de partida de tudo? Assim, você está perdendo tanto. Decide. Você quer fazer, eu tenho que fazer orçamento de tudo, né? E eu tenho que me comprometer, eu vou investir tanto para ter tanto de volta. Decide aí. Quantos por cento você acha desse todo que você perde todo dia, só com o pior? Decide um percentual, invista e veja o que vai acontecer. Essa é uma mudança de paradigma que a gente precisa ter na nossa cabeça, especialmente nós que estamos em produção animal. Porque a gente geralmente acompanha o animal até ele sair da granja. Não é muito comum a gente, como veterinários sanitaristas, estar olhando muito para o que acontece dentro do frigorífico. Está mudando, mas ainda falta um pouco isso. Agora, quando você pega isso e ainda não põe estatística, aí fica completamente cego. Mas quando você começa a ver isso, fala assim, pô, então peraí, eu vou tomar uma decisão aqui. Esse problema está claro, eu sei de onde ele vem. Ele vem desse grupo de granjas, dessa específica fase da produção do animal, é causado por tal tipo de enfermidade ou agente, então eu vou atacar esse aqui que é o que mais está me roubando. Porque a gente tem como dizer isso. Veja quanto deu. Então você vai ter um grupo que você não fez nada, continua a rotina de sempre, e vai ter um outro grupo que você vai ajustar. Além de você comparar ele com ele próprio, você tem como comparar ele com o resto. O quanto ele estava distante da média, o quanto ele pode ter se aproximado da média. Aí a gente vai falar assim, o dinheiro investido em diagnóstico vale a pena. E por que eu estou frisando isso? Uma parte do nosso trabalho, das soluções que nós temos para baixar a pressão de infecção é fazer vacina autógena, que é um troço complicado. Você está pegando uma situação de campo, com todas as variáveis que você puder imaginar. Vale a pena? É simples. Se você sabe quanto você está perdendo, você sabe o que vale a pena. Só que para fazer uma boa vacina, você tem que obrigatoriamente ter um diagnóstico top, padrão ouro, porque senão você vai fazer alguma coisa você vai selecionar quem você vai colocar na vacina, que talvez não seja o mais relevante para segurar a doença. Então a gente tem que fazer isso sempre, é nossa rotina. Ah, a gente é maravilhoso. Não, a gente tem casuística. A gente faz e faz e faz isso todo santo dia. Cada amostra que chega é um universo diferente.
Mas quando você tem diversos universos, você consegue fazer, opa, achei um fio da meada aqui para esse tipo de problema. É o que a gente quer fazer com os clientes. Com o compartilhamento de informações, com as análises que a gente pode fazer, a gente pode dizer assim, você está perdendo mais ou menos isso de dinheiros e as principais causas que estão te dando mais prejuízo são essas 3 aqui. Qual que você quer fazer para a gente poder te ajudar? Porque a gente vive isso. Nosso trabalho é questionar o que está acontecendo. É olhar de fora e falar assim, esse troço aqui eu já vi em outro lugar que fazia melhor ou pior, não importa. Mas a gente tem a visão externa. Aí você bota em cima da mesa o bode. Fala assim, então, vamos lá, vamos. E aí, vamos fazer tal coisa? Será que vai dar certo? Só vivendo, querido. Não tem outro jeito. Vive. Aí você tem a história, você tem a janela que o cara te deu, a foto que ele te deu, e você tem o que aconteceu depois. Com isso, do que nós vivemos, estamos vivendo, você tem um ganho importante. Então aí o investimento, ele passa a ter um indicador que justifica que você vai ter um retorno. Que só vai fazer o quê?